agora de manhã o que está escrito aqui no capítulo 20, do versículo 19 em diante de Lucas. Está escrito assim, ó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingissem justos, para o apanharem alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência dos homens, mas ensinas a verdade e com verdade o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César, sim ou não? E Jesus, entendendo a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é esta imagem e esta inscrição? E respondendo eles disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Nós percebemos aqui na palavra de Deus que precisamos ser justos. Precisamos ser justos conosco mesmos e precisamos ser justos com o nosso irmão. Nós aprendemos aqui com a palavra de Deus que existe uma justiça social, mas deve existir uma justiça do coração. Aquela justiça que vem lá de dentro, que é a justiça que traz misericórdia. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago diz assim: o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque a misericórdia, ela está relacionada à capacidade de ver, de enxergar, de perceber o outro. A misericórdia está na capacidade de sentir o outro e de ver o momento que o outro atravessa, e não apenas aquilo que está escrito. Os homens, os religiosos da época de Jesus, eram uma praga, minha gente. Porque se existe realmente uma coisa terrível, é uma coisa chamada religiosidade. A religiosidade faz das pessoas legalistas, faz das pessoas sem coração, sem misericórdia. Naquela época que Jesus pregou aqui na terra, os religiosos, eles eram contra Jesus porque eles tinham inveja de Jesus. Tem gente que é motivado, é movido por inveja. A inveja vem de onde, minha gente? De ver o outro fazer uma coisa que eu não consigo fazer, que eu não consigo realizar, e fico zangado, não porque eu não faço, mas porque o outro faz. É interessante que o que a inveja faz a pessoa nutrir no seu coração. Ele não fica zangado, não é porque ele não tem, é porque o outro tem. Não é porque o outro faz, é porque ele não faz. Os religiosos da época de Jesus, eles ficavam com raiva. Eles tinham, assim, essa ojeriza ao ministério de Jesus. Por quê? Porque eles viam que Jesus pregava, que Jesus falava com verdade, que Jesus não enganava as pessoas. Porque religioso, principalmente ao sacerdote que é muito religioso, voltado à sua religião, ele quer pregar e ele quer falar de uma forma que as pessoas não entendam. Porque quanto mais as pessoas não entenderem, vão ficar refém da sua própria palavra, do seu próprio ensino. Não é essa a política que se estabeleceu e que se instalou no Brasil historicamente, de não politizar as pessoas, das pessoas não terem um certo nível de cultura política para que elas estivessem sempre refém, precisando da classe política? Não foi assim que as oligarquias brasileiras fizeram com a política brasileira também? Pois é, quanto mais ignorante, melhor de se moldar. E a Bíblia diz, lá no livro de Oséias, que o maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é a ignorância.
é quando ele não conhece, é quando ele não sabe. Então, espiritualmente falando, existem muitas pessoas sendo moldadas, existem muitas pessoas sendo como marionetes na mão de outros, porque elas não aceitam buscar e não buscam na fonte inesgotável as respostas de Deus para a sua vida. Elas não buscam na palavra de Deus a resposta para a sua filosofia de vida. Elas querem que alguém lhe diga o que deve ser feito, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente pegar uma mesa de som, comprar uma mesa de som, assim como essa que tem aqui na rádio, e é muito mais fácil a gente perguntar a alguém como é do que a gente abrir o manual e ler o manual. E através do manual a gente descobrir não só como se faz, mas por que se faz. A Bíblia é esse manual. A Bíblia é esse manual que a gente busca não somente conhecer os fatos, mas as causas. A gente passa a conhecer profundamente, porque a Bíblia não é um livro que você pode se relacionar com ela apenas superficialmente. Os fariseus, eles achavam que Jesus ia ensinar como eles ensinavam. Constantemente, Simone e Isa, pastora, a Bíblia fala sobre isso. E Jesus, os fariseus ficavam indignados porque Jesus não ensinava como eles ensinavam. Era uma forma diferente de falar. Jesus chegava ao coração dos simples. Jesus chegava ao coração das pessoas que não entendiam nada e passavam a entender. Interessante que aqueles que entendiam tudo é que não entendiam nada. É muito interessante o que o Evangelho faz. As coisas, na verdade, aqui no mundo, elas começam complicadas para depois ficarem simples. No reino espiritual, na vida espiritual, no reino de Deus, não. Elas começam muito simples, para depois a gente complicar um pouco e entender. Mas a gente entende porque já entendeu a parte simples. Esses religiosos que complicavam a vida de todo mundo, chegaram um dia, armaram uma cilada contra Jesus e disseram: hoje a gente pega ele. Hoje a gente pega ele. Já que a gente não pode prender esse Jesus, já que a gente não pode amarrá-lo, já que a gente não pode matá-lo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pergunta para ele em público. Vamos levar logo algumas testemunhas e vamos perguntar a ele, já que ele é uma pessoa subversiva, já que ele é um impostor, então vamos perguntar para ele se a gente deve pagar tributo a César ou não. César, minha gente, naquela época, não era apenas o imperador, era uma espécie de Deus. César, inclusive, não é um nome. César é um título, como Faraó no Antigo Testamento. Então existiam vários reis que se chamavam Césares. Entendeu? Esse homem, ele era ovacionado pelo povo e tido como um Deus. Falar alguma coisa contra César era a mesma coisa que pedir a morte. Eles então chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, primeiro começa com um discurso bonito. Você sabe, né? A pessoa que quer enganar, o falso, e o que tem muito hoje em dia, ele apresenta logo um discurso bonito. Senhor Jesus, aqui estamos. Viemos perguntar ao Senhor e temos uma dúvida, porque sabemos que o Senhor não olha a aparência dos homens. Olha como é que o falso faz, tá vendo? Sabemos que o Senhor ensina com verdade. Então, a gente quer saber do Senhor o seguinte, pensando que Jesus era bobo. Aliás, tem gente que é assim. Vão, às vezes, porque são religiosos, vão querer lançar uma pergunta sobre o outro, para que o outro acabe se enrolando com as suas próprias palavras. O Senhor Jesus já estava preparado. Se tinha uma coisa que Jesus sempre foi, e sempre é, e sempre será, proativo. Quem é proativo está preparado para o inesperado. Jesus, então, ouvindo, e eles perguntam: é lícito pagar tributo a César? Aí Jesus diz: minha gente, Jesus sempre ensinava com as coisas, né? Ele sempre pegava alguma coisa para ensinar. Se fosse hoje, ele ia ensinar assim com o celular. Aí ele pegou e pediu: me dá uma moeda aí, minha gente, uma moeda. Aí deram uma moeda para ele. Ele virou, de um lado era a cara de César. De quem é essa moeda, essa efígie, ou esse retrato? De quem é esse retrato, essa inscrição aqui, de quem é? Aí eles disseram: de César. Aí Jesus disse: então, muito bem. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De quem é esta imagem e esta semelhança?
De quem é essa que você tem? De quem é a nossa semelhança, minha gente, a nossa imagem? De Deus. Então Jesus estava falando para eles, olha, dai a César então o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus disse para eles que a gente tem que viver num equilíbrio de vida. Não adianta eu querer apenas ser um religioso e satisfazer a minha própria religião se eu não entrego a minha vida para Deus, se eu sou superficial, se eu sou artificial, se eu não sou verdadeiro. Não adianta eu querer viver uma vida espiritual fingida, porque Deus sabe de tudo da minha vida, meu irmão. Deus sabe de tudo da sua vida. Não adianta você querer se esconder de Deus. Deus te acha em qualquer lugar. Não adianta você se sentir justo, como aqueles homens eram justos, porque Deus tem todas as provas contra você. Deus sabe tudo de você. Deus conhece a tua história inteira, desde que você foi lá concebido no ventre da sua mãe, desde que você, sabe, naquele encontro do espermatozoide com o óvulo, Deus já estava te vendo ali. Não adianta, então, a gente querer dissimular nada. A religião faz as pessoas serem dissimuladas. É por isso que eu não gosto de religião. É por isso que eu não prego religião. É por isso que eu não gosto nem de ficar dizendo, eu sou evangélico, e você é o quê? Isso é conversa de gente boba, de gente que não entende o propósito de Deus. Gosto sempre de falar e repetir, Deus não se relaciona com religiosos, Deus se relaciona com gente. Deus quer que eu e você sejamos apenas gente, o que muita gente não é. E não é gente por quê? Porque não sente o outro, porque não sente o próximo. Estava vendo um vídeo ontem de mais um de um cachorro, que o menino cai na piscina e o cachorro corre desesperado, ninguém da família vê, o menino na piscina, o cachorro vai lá, mergulha e salva a criança na piscina. Agora a gente está vendo uns animais decepando as patas dos cachorros. Aqui aconteceu isso aqui na nossa região. Isso é um animal muito pior do que o cachorro. Muito pior do que o cachorro. Uma pessoa que é capaz de ferir um animal indefeso. E o que ele fez, o que essa pessoa fez, está sendo feito por muitas pessoas, e não só os cachorros, está sendo feito às pessoas. Pessoas que não cuidam de pessoas. Não tem Deus na vida. Alguns até que se dizem religiosos. E não cuidam de gente, porque não amam, não têm coração, não são misericordiosos. Não tiram nem sequer um momento da sua vida para se dedicar ao outro, mas se dizem ser religiosos. Quando vão fazer alguma coisa por alguém, faz uma selfie para colocar no Facebook que fez. Jesus está te vendo. E Jesus vai te dar a boa paga na hora certa, porque de Deus ninguém corre. Você pode correr da pessoa, você pode correr de A, de B, de C, mas de Deus você não corre. A Bíblia diz, o salmista Davi pergunta, Senhor, para onde me ausentarei da tua face? Para onde me ausentarei, Senhor? Do teu espírito, para onde? Eu vou para o céu, o Senhor está no céu. Estou na terra, o Senhor está na terra. Se eu tomar a minha cama e, sabe, fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, ainda lá a tua destra me susterá. Você percebe, meu irmão? A Bíblia é um livro de justiça social. O que Jesus deu de lição para estes homens, Ele dá agora de lição para nós. Dá a César o que é de César. Trabalhe para você. Vai agora para o seu trabalho. Trabalhe o dia todo. Mas arranje um tempo para Deus. Arranje um tempo para você servir a Deus na igreja, para você servir ao próximo, para você se dedicar a Ele. Mas tem gente que é assim. Ele trabalha. Ó, pastor, eu não vou na igreja, meu irmão. É porque não tenho tempo. Você tem 24 horas por dia, depositado todo dia no banco do tempo que Deus te dá. 8 horas você, hipoteticamente, dorme. Eu durmo 5. Você dorme 8. Vamos dizer. Tem gente que dorme uns 15, né, Isa? Tem gente que não dorme e hiberna. Mas tem pessoas que dormem 8, trabalham 8 e sobra 8. Faz o que com as 8? Não tem um tempo. Diz que não tem tempo.
Não, interessante que alguns ainda falam assim com a gente, ó, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Tá chamando a gente de quê? Desocupado. Tá chamando de... Ó, todo mundo foi. Agora eu não fui porque eu não tenho tempo. Meu irmão, dá outra desculpa. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Mas dá pelo menos outra. Porque fica feio. Dá a mesma desculpa, não tenho tempo. Fica feio. Você não tem tempo para servir a Deus. Você não tem um tempo para ir à igreja. Ô pastor, eu sirvo a Deus na minha casa mesmo. Quando eu quero ouvir uma pregação, boto lá na internet. Na internet você ouve o que você quer. Quero ver você ter coragem de ir para a igreja. Ouvir o que você não sabe o que vai sair de lá. Aí é que é ouvir a palavra de Deus. Eu quero desafiar você nesse dia a encontrar esse tempo para Deus na sua vida, meu irmão. Você que anda dizendo que não tem tempo e que está me ouvindo agora. Você que é um filho de Deus, que está ouvindo essa palavra, que não é minha não, é de Deus para a sua vida. Seja onde você estiver agora, me vendo ou me ouvindo. Eu quero desafiar você a ser justo, primeiramente com Deus. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Vamos oferecer a Deus a nossa vida. O que foi que Deus nos deu, minha gente? O que se Ele tirar, a gente morre. Porque as pessoas se julgam muito do corpo que tem, da aparência que tem hoje em dia, dos bens que tem. Mas se Deus tirar a parte mais leve que tem dentro de você, o sopro, se Deus tirar, não tem corpo, não tem bem, não tem nada. Porque a parte mais importante é a mais leve que está dentro de nós que Deus deu. O sopro de vida, o fôlego de vida. Então dá a Deus o que é de Deus. Não fica só dando a César o que é de César, não. Vai para o trabalho, tem tempo para trabalhar. Tem que ter, claro. Porque se não tiver, não trabalhar, não ganha dinheiro. Se não ganhar dinheiro, não come. Não é assim? Arranje tempo para o seu trabalho, para a sua vida social, mas não se esqueça de Deus na sua vida. De se dedicar a Deus. Porque aquilo que você fizer para Deus é eterno. Acredite nisso. Um dia, Deus nos levará a um lugar lindo. A um lugar onde nós poderemos viver a vida eterna. Viveremos a vida eterna. Mas para viver neste lugar, a gente precisa realmente ter tempo para Deus enquanto nós estamos vivos aqui. Guarde essa palavra.